Uma pessoa que não existe para servir, não serve para existir. E é um pouco disso. É muita pressão de mercado. Então você precisa ser rebelde para pura e simplesmente ser o que se é. Porque quando ele fala sobre servir, isso me lembra muito, né, Estevão, que a gente chama o trabalho de serviço, né? É o lugar onde a gente vai servir, né? Onde a gente vai entregar algo para outra pessoa. E um time bom, mais do que um time bom, é um time engajado. Porque um time bom desengajado, ele tá no LinkedIn procurando emprego. Olá, camaradas! Que legal ter vocês por aqui em mais um episódio do Marcas Rebeldes. Sigo aqui conversando com vocês, junto com meu grande amigo Rony. E aí, Rony, como é que estão as coisas? Tudo maravilhoso, Johnny Boy, principalmente com esse papo adocicado, com cheiro, gosto de chocolate que teremos hoje. Hoje vai ser bom! Hoje vai ser bom. O Rony já deu um de banana aqui. Aí. O Rony já deu um spoilerzinho aqui. Hoje o nosso convidado é um romântico do mundo dos negócios. E falo isso como uma grande qualidade e digo da parte de quem já trabalhou numa marca do amo muito tudo isso e sabe a diferença que faz você colocar amor, carinho naquilo que faz. É um grande defensor do afeto como estratégia. Sabe de quem que eu tô falando? Do Estevão Sartorelli, um dos fundadores da Dengo, aquela chocolateria sensacional que você já deve ter visto por aí. Grande Estevão, que bom receber você aqui com a gente, cara. Olá, João. Olá, Rony. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje. Fico muito honrado de estar aqui com marcas ou rebeldes com causa, como somos. Espero que a gente tenha um papo tão gostoso, até melhor do que um bom chocolate. A Dengo faz as coisas diferentes, né, Rony? Não, vou fazer até uma interrupção aqui que você falou essa frase linda, né? Um romântico dos negócios. E passou uma coisa na minha cabeça que eu achava legal falar aqui, né? Em tempos de ódio, você ser afetivo e romântico na gestão de um negócio é ser diferente, né? Então... Sem dúvida, o Rony. E você sabe que a gente tem vivido os dias tão difíceis, né? Agora novamente, né? A guerra Irã-Israel. Há pouco nós vivemos aí, a nossa gerações, a gente tem percebido o quanto que a gente está vivendo num mundo em guerra. Não só a guerra explícita, mas a implícita que a gente leva ali no dia a dia, na família, no lar, na luta por levar uma vida mais equilibrada entre o digital e o físico, na criação dos filhos. Sem dúvida, mais do que ser um bom empreendedor ou não, a maior dificuldade que eu acho que o brasileiro hoje tem é levar uma vida com bem-estar e equilíbrio, que não é algo fácil. Isso é um mérito honroso para todos nós. Mas digo, Rony, que desde a fundação da marca, um dos motivos de a gente ter escolhido o Dengo não foi por mero acaso. A gente vive essa perda da qualidade das relações, né, conexões frouxas, e nas quais até aqui filosofando um pouco, eu nunca duvidei desde aquele momento, ali meados de 2015, que o mundo precisa de mais afeto. E o mundo precisa de mais cuidado, de forma despretensiosa. E diga-se passagem, até pouco tempo, lia-se afeto, amor, como algo meio flu-flu, flop, fraqueza. Expressar as virtudes como essas não eram nobres, principalmente no ambiente dos negócios ou das corporações. A gente acreditava ou acredita ainda que falar eu te amo é algo reservado para um relacionamento a dois ou para o âmbito familiar. Mas se isso é válido para as famílias nas quais a gente convive tanto tempo, por que a gente também não pode dizer que a gente pode demonstrar afeto e ser afetado pelas pessoas que estão, às vezes, diga-se passagem, meus caros, mais tempo até que os nossos filhos, que nossas esposas, os nossos maridos no dia a dia? É enorme verdade. Então, a gente pode falar, Estevão, porque você era executivo de carreira, trabalhava na Natura, né? Então a gente pode falar que a principal motivação, isso já nasceu antes da Dengo, essa percepção de que a Dengo nasceria para o afeto, né? E para quem quisesse ser afetado por esse afeto, isso foi pré-Dengo. E aí por isso você decidiu empreender dentro desse segmento com uma marca, né, tão diferente? O Rony, você sabe bem quanto eu e João também como intraempreendedor,
o quanto que empreender não é uma linha reta, né? Tem coisas que acontecem na vida que, se vocês me perguntassem em meados de 2015, que eu seria responsável por cofundar uma das marcas de chocolate mais amadas do Brasil hoje, eu provavelmente falaria para você: ô Rony, isso é conversa de boteco de bar, de onde você está tirando da minha cara, né? Mas algo que é verdade, eu acho que nós geracionalmente fomos influenciados pelos movimentos, seja pela vertente do sistema B, capitalismo consciente, essa visão do papel que as organizações existem, para quais elas estão, e muito impregnado ali ainda em meados de 2013 e 2014 pelo conceito de negócios de impacto, base da pirâmide. Ficou muito evidente para mim, pessoalmente falando, que as empresas, organizações e as marcas, elas existem para cuidar um dos outros. Uma marca, até recentemente eu ouvi uma frase de uma senhorinha que me impactou, que ela fala: uma pessoa que não existe para servir, não serve para existir. E é um pouco diretor, disso. temos um corte, diretor. Exatamente. Felipe, e é exatamente isso que eu acredito cada vez mais. As organizações, sejam elas marcas, sejam elas pequenos negócios, gigantes ou não, elas precisam cuidar das pessoas, cuidar do outro. E isso começa, eu acho que no momento de mundo que a gente está vivendo, que a gente está aí com uma nuvem cinza, em que sustentabilidade, ESG e até o próprio propósito, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, está um pouco démodé, e a gente segue à frente porque a gente acredita que é assim que as coisas precisam ser. Eu acredito que a gente precisa não só recobrar esses esforços, mas ressignificar isso como cuidado. É sobre cuidar, é sobre amar, é sobre dengar, é sobre se afetar e permitir ser afetado. É contagiante ouvir o Estevão falar, né, gente? Porque quando ele fala sobre servir, isso me lembra muito, né, Estevão, que a gente chama o trabalho de serviço, né? Eu saio de casa, falo com minha esposa: eu tô indo pro serviço. E serviço é o lugar onde a gente vai servir, né? Onde a gente vai entregar algo para outra pessoa, ser útil, entregar uma habilidade, uma capacidade, um gesto que sai das nossas mãos, da nossa mente, do nosso coração para o outro, né? Isso é trabalho, né? Acho muito legal vocês fomentarem essa cultura. Mas como é que você conseguiu juntar, Estevão, mais gente perto de você que concorda com isso? Como é que você conseguiu contagiar a pessoa que está atendendo lá no balcão, a pessoa que está carregando caixa lá no estoque? Como é que você montou uma empresa com uma cultura assim? Deixa eu só te interromper, assim, só por uma questão educativa da galera que está nos escutando aqui. O Estevão falou de duas entidades, ele falou muito rapidamente, que possivelmente muitos que nos escutam aqui ainda não as conhecem. E eu acho legal a gente explicar para que a turma possa procurá-las e conhecê-las, né? Uma foi o Sistema B e a outra foi o Movimento Capitalismo Consciente. Estevão, explica para a turma do que se trata o Sistema B e o Capitalismo Consciente. Legal. O Sistema B é um sistema, como o próprio nome diz, que busca fomentar e estimular, instigar que organizações elas busquem não só o lucro, mas que elas reconheçam o seu papel como agentes de transformação social e ambiental. Alguns de nós aqui, possivelmente, já encontrou um produto ou outro, seja na alimentação, na roupa, Reserva, Dengo e outras, Natura e outros, que leva ali um B, né? Aquele B é significado que aquela empresa ela foi certificada em práticas que condizem com essa construção, para essa transição de empresas que são conscientes e que se preocupam de fato que o resultado vá além do lucro, que geremos aí aquilo que a gente conhece como impactos para todos. Até fazendo uma piada aqui, recentemente um colaborador me falou assim, né? Ô Estevão, quando é que a gente vai cear, né? É uma brincadeira, achando que era um selo de Procel, mas é menos sobre selos, menos sobre a certificação per se, e é muito mais sobre a valia que uma certificação como essa traz para a melhoria do processamento ou do processo estratégico do negócio. Tá? E o capitalismo consciente, né, Rony, que você tão bem sabe, porque você é um dos grandes fomentadores do capitalismo consciente no Brasil, nós acreditamos que organizações conscientes são feitas por líderes conscientes, indivíduos conscientes. Então, fomentar essa discussão de que a gente existe como organização que, sem dúvida, precisa gerar lucro para a gente dar perenidade ao negócio, mas a gente precisa ter compromisso com todos os stakeholders. Propósito,
uma visão de multi-stakeholders, ou no português mais fácil, partes interessadas, né? Ou seja, o negócio existe para cuidar de todos e para todos. Uma liderança consciente, uma cultura consciente são fundamentais para a gente promover organizações que não só geram bons resultados, mas também que geram orgulho de a gente não só fazer parte dela, mas do mundo que ela precisa existir. Não, e o que o movimento Capitalismo Consciente prova é que quando é assim, por consequência lógica, vende-se mais, né? Porque... Total. E por isso que eu falo, não é por ingenuidade ou simplesmente, nós somos empresas humanizadas, sem dúvida porque aquilo é da nossa essência e é autêntico. Até porque se não for autêntico, chega uma hora que a máscara cai. É marketing, né? Vocês bem sabem, é marketing. Não é sobre uma estratégia mercadológica, é sobre um compromisso de longo prazo fazer o que fazemos. Né? Então, essa visão, e é certo isso que você colocou, eu acredito muito, quando nós fazemos marcas que têm consistência ou coerência com o que o humano deseja, sejam os seus desejos, sejam as causas sociais e ambientais, isso gera valor adicional, isso gera mais venda, porque as pessoas se conectam com marcas que têm alma, que têm essência. Eu queria só completar uma coisa que você falou, pessoal. Eu recomendo fortemente que todos que são empreendedores e nos assistam, pra você saber, eu vou contar um negócio de backstage aqui, Estevão. Eu dei uma ideia aqui pro João e pro diretor enquanto você tava falando no nosso chat aqui, que a gente tem pra trocar, da gente ser o primeiro podcast do Brasil B, né? Então, pra eu lembrar de fazer a conexão com eles depois pra gente certificar o podcast, né? E eu recomendo que todo empreendedor ou empreendedora entre no site sistemaBbrasil.com.br, porque a certificação é uma certificação muito difícil, é difícil de conseguir realmente, porque é sério, né? Só que eu acho que vale a pena que todos passem pelo processo, mesmo que não consiga se certificar, porque ao passar pelo processo, vai entender do que se trata ser uma empresa com impacto socioambiental positivo, né? E completando nesse sentido, a gente vive um momento, conversei com o João sobre isso num podcast anterior, Estevão, de quedas das agendas ESGs, né, no mundo. Hoje está acontecendo isso, infelizmente. E eu falei para ele, surpreendentemente, que eu não tô triste com o que está acontecendo, porque quem está caindo... O ESG, ele é gerador de valor, ele não é detrator de valor. Então, uma pessoa que está fazendo cair a agenda ESG é porque era marketing. Porque ninguém em sã consciência... que tem agenda ESG. Rony. Entendeu? Esse processo que a gente vive, ele é um processo que ele vai separar o joio do trigo. Ele vai permitir a gente entender de fato quem tinha aquilo como essência, como DNA, ou aquele que tinha uma roupagem de sustentável, mas que não se sustenta no tempo. E eu não tenho dúvida, esses modismos, a gente que é envolvido em negócios e marcas conscientes, não é a primeira ou a última vez que essas temáticas vão estar nos seus ups ou downs, ou nos seus pontos altos ou vales. A diferença é a prática, é aquele que pratica e faz a diferença. E no Sistema B eu concordo totalmente contigo. Mesmo eu, quando ali, Bborn, eu nascendo como um Bipend ou uma empresa B-pendente, eu percebi a primeira vez que eu respondi o formulário do Sistema B, eu falei, mesmo que eu optasse por não me certificar, eu recebi de presente, de graça, um bom planejamento estratégico de como eu posso conduzir esse negócio de uma forma duradoura e saudável para os próximos 5 anos, pelo menos. Então é menos sobre o selo, embora ele, sem dúvida, faz parte de um processo, mas é mais sobre uma lógica diferente de fazer negócio. Fácil não é, e é por isso que eu digo que o fácil já foi feito e chegamos no mundo no status quo que está. O momento agora é de fazer o que é o melhor para as pessoas, o melhor para os produtos, o melhor para o planeta. Agora volta a pergunta do meu amigo Johnny Boy, né? Manda bala aí, Johnny. Mas, pelo que eu peguei bem, acho que tem tudo a ver, acaba sendo complementar, né? Porque ele te perguntou com relação aos colaboradores. Como é que o propósito... Você vê o mundo de uma maneira diferente, né, Estevão? Então como é que você conseguiu achar gente que concorda com essas ideias e que topa participar do projeto com você? Como é que você foi criando um grupo assim? João, eu acredito que marcas que têm valores humanistas, elas conseguem durar no tempo e elas unem e engajam as pessoas.
Os valores que nós temos são valores humanistas. E não é difícil achar pessoas desta natureza, até porque no nosso âmago nós somos muito iguais. A gente vai se fazendo diferente ao longo da vida, e não deveríamos. Mas o que a gente quer, para nós, é muito pouco. A gente quer ser feliz, a gente quer ter segurança, a gente quer estar com as pessoas que a gente ama. Só que a gente vai complicando a vida e vai transformando ela numa normose que a gente, infelizmente, complicou demasiadamente, e eu sou um dos críticos desse modelo de consumo, de produção e de forma como que as organizações se estabelecem hoje. Isso é ser romântico? Talvez. Mas eu prefiro conviver com esse romantismo e com essa esperança de um mundo melhor do que a gente se render à frustração ou se acovardar de que nós não vamos mudar a realidade de um mundo mais igual, de um mundo mais justo, de um mundo em que a gente possa ser feliz e conviver com pessoas felizes. Agora, Estevão, posso dar só uma aterrissada na prática da diferença de vocês? Sim. Eu já trabalhei com chocolate também, você sabe disso. Já trabalhei com varejo também. E a gente sabe, né? Quem tem loja, o Rony também já teve muitas por aí, que a gente precisa fazer o negócio funcionar, e fazer ele funcionar de uma maneira diferente não é fácil. Sem dúvida. Acho muito curioso que hoje, de praticamente todas as redes de chocolate no Brasil, só tem uma que não tem um produto de pistache na gôndola. Uhum. Por que a Dengo não tem um produto de pistache lá para vender? Tão simples quanto porque o Brasil não produz pistache, ou começa a produzir sem uma escala mínima ainda. E o que a gente acredita é que, por mais indulgente, nós não temos nada contra o pistache. Gosto do pistache a propósito. Mas não faz sentido no mundo que a gente vive hoje, em que a gente reconhece que produção próxima e produção consciente são fundamentais para as mudanças que nós precisamos endereçar, entre elas as mudanças climáticas. Não faz sentido eu consumir ingredientes que não são de uma produção próxima. É por isso, entre outros, João, que a gente procura valorizar os ativos da biodiversidade brasileira. Hoje, por exemplo, nós temos uma primeira operação internacional na França. O que a gente acredita no médio prazo, inclusive, é que os nossos dengos franceses ou europeus, eles devem ter nos seus quebra-quebras ou nos seus ingredientes produtos locais. Não vamos abandonar a nossa originalidade, esse bom borogodó que a produção brasileira de... Eu digo que a gente é um pomar para o mundo. Eu acredito cada vez mais no agro e acredito muito na importância dessa vertical para o Brasil do amanhã. Mas nós precisamos reconhecer que as nossas escolhas, elas não podem ser incoerentes com o que o planeta possui. É por isso que nessa última Páscoa, nós dissemos que o nosso pistache era o nosso puxuri. É uma combinação diferente, certamente não é a mesmo sensorial, mas a gente precisa ter orgulho de quem a gente é e aceitar que o Brasil tem muito mais a oferecer do mundo do que a gente acredita, às vezes, com essa cultura um tanto vira-lata. Quanto às pessoas, João, o que eu posso dizer para você é que eu acredito que pessoas do bem se unem e se conectam a pessoas do bem. O começo de Dengo se deu a combinação ali, feliz, eu não acredito muito em sincronicidades, mas o fato de Guilherme Leal, que é meu cofundador e fundador da Natura, ter chego 10 anos antes do que eu na região e ter instituído ali o Instituto Arapiaú, que era um projeto, e o ainda é, do terceiro setor, que visa gerar um projeto de desenvolvimento territorial para que as pessoas tenham uma vida digna, onde a gente tem um capital natural extremo, foi uma das primeiras iniciativas que fez com que 10 anos depois, quando eu me juntasse ao processo, muito imbuído ali no momento por uma provocação desse instituto que ele ali fundou, de propor uma teoria da mudança para a cadeia cacaueira no território sul-baiano. E o que nós aprendemos dessa teoria? E é por isso, Rony, que eu falo muito hoje para quem quer empreender, que a primeira pergunta é o que o mundo precisa? E foi com essa pergunta que eu respondi a segunda. O porquê eu vou fazer o que eu vou fazer? Eu acho que se a gente partir dessa lógica do que o mundo precisa, como que isso se deu no meu caso ali com Cacau Chocolate em meados de 2015? Eu reconheci que o que o mundo, o universo do Cacau Chocolate precisava naquele momento era prover renda adicional para o produtor de cacau e oferecer ao consumidor brasileiro um chocolate de verdade,
que tem mais cacau, menos açúcar, nada de gordura hidrogenada, sem aromatizantes ou sem químicos desnecessários. Essa foi a pedra fundamental do surgimento de dengue. Mas respondendo a esta pergunta, o que o mundo precisa? O mundo não precisa de mais marcas, muito embora eu concebi uma marca. Uma marca com propósito, uma marca com significado, talvez o mundo precise. Mas simplesmente um logotipo, uma logomarca ou adereços não são mais suficientes para a gente ter bons negócios, porque não existe um negócio que o mundo não precisa. Então, a primeira pergunta que eu tenho me feito, ou para empreendedores que eu tenho conhecido, é o que o mundo precisa? Ô, Estevão, assim, primeiro, cara, você é um professor, cara. Sim, você é um professor e estamos tendo uma aula magma aqui contigo, tá? Tô tentando tomar notas das principais lições, né? E tentar também entender o que do outro lado o espectador vai perceber e de que maneira a gente pode melhor nos fazer entender, né? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? Se politizou a humanidade. A gente vive num mundo em que a humanidade foi politizada, né? Quando você fala da humanização das coisas, é importante que o espectador entenda, o Estevão aqui não está propondo o lado político. Ele está pura e simplesmente falando de bondade, de nível de consciência, né? A gente vive num mundo em que ou se é a esquerda ou se é a direita. Quem é a favor da queimada vota em determinada pessoa. Quem não é a favor da queimada, vota em determinada pessoa. Quem não é a favor da pena de morte, vota em determinada pessoa. Como se a bondade e a humanidade fosse lado político, certo? Então, eu acho que é importante se dizer isso, né? E tem uma outra coisa também, que eu acho que me veio aqui uma dúvida de bastidor, que eu vou te fazer essa pergunta na sequência, né? É que você é um caso o que não é o meu caso, tá? Apesar de ser uma empresa, buscar ser todo dia, isso é work in progress, né? Uma empresa mais consciente, a que eu deixei, né? Todos os dias, a gente não pode dizer que a gente é 100% consciente, mas você é um caso clássico de first why mesmo, certo? Nasce do Arapiaú, né? Depois das percepções e das conclusões que o Instituto te trouxe, poxa, a gente precisa de alguma maneira remunerar o pequeno produtor de uma melhor forma, e além disso, seria bom que tivesse um chocolate de melhor qualidade feito no Brasil, né, que a gente tivesse orgulho, né, e você junta essas duas coisas, você tem um first why. Lá no começo da nossa conversa, você fala que com a alta do preço do cacau, né, não lembro se em bastidor ou não bastidor, poxa, a cada vez mais o produtor, ele é melhor, ele tá sendo, pelo menos nesse momento, melhor remunerado, né? E a gente sabe também, porque isso já é público, que do seu afastamento do dia a dia do negócio, né? Você tá assumindo um papel mais estratégico na companhia. A gente pode falar que a sua missão foi cumprida nesse primeiro ciclo de 10 anos aí na Dengo, dado que, pelo menos o chocolate de qualidade, checked, né? Porque não consigo imaginar um chocolate de melhor qualidade que a Dengo, né? A questão da remuneração do pequeno produtor, dado que se vive hoje no mundo, checked. Não que não precise ser vigilante, não precise se levar essa lógica para outros países, como muito bem falado por você, mas checked. Uma coisa está vinculada à outra, Estevão? Parcialmente, eu posso dizer, Rony. Começando pela segunda coisa que você mencionou, né, sobre minha transição da posição de CEO para o conselho, né? O que eu acredito como organizações conscientes, eu acredito muito nos setênios, eu acredito é fundamental a gente aceitar, e um dos princípios que a gente tem na Dengo como crenças é que a gente diz que tudo é cíclico. E a gente precisa aceitar isso. E eu digo, se no estado democrático que a gente vive, quando a gente vê uma liderança assumindo os seus 12, 14, 16 ou 20 anos, a gente começa a questionar se a gente não está debaixo de uma autocracia. Por que nas organizações privadas isso deveria ser diferente? Eu sou uma pessoa intensa. Eu tenho uma calma, Rony, que ela é aparente, mas eu tenho um cérebro em ebulição. Eu sou uma pessoa intensa na qual eu não acredito que nós podemos ser intensos no monotema por décadas. Então, eu sempre acreditei que
os ciclos são fundamentais, o importante é a gente saber tirar o máximo daquele ciclo. Sem dúvida, o meu ciclo como CEO na Dengo, como principal executivo, foi o ciclo de sair do 0 para o 1. Sem dúvidas, construir uma marca amada, uma marca que tem produtos de qualidade, que sem dúvida aí eu coloco o check que você mencionou. Quanto ao impacto ao produtor, eu digo que em termos de modelo de negócio, check, mas em termos de objetivo atingindo, pero no mucho, ainda não. Nós vamos chegar lá. E eu digo que uma das coisas que eu digo aos jovens empreendedores recentemente é que eles têm muito protagonismo, eles às vezes são muito propositivos, mas eles falham às vezes no que eu chamo do R do razoável. A gente quer mudar às vezes o mundo, mas com uma pressa que eu falo, a gente precisa aceitar, Rony, que leva tempo. O que você fez em reserva, o que eu tenho feito em Dengo, são coisas que a gente não faz de um dia para o outro. Levam tempos, levam anos. E se a gente for falar desse sonho bom e grande, a gente fala, nós estamos na metade dele talvez. Obviamente que com a alta do cacau, e aí de fato é uma ótima expressão que você trouxe aí, né, tipo dos bastidores aqui, eu vou trazer para vocês um sentimento de bastidor. Quando o cacau começou a subir o preço em bolsa de valores como commodity, eu fui e sou um dos entusiastas porque eu reconhecia que o preço anterior não justificava o produtor estar na atividade cacaueira. Inclusive não tinha interesse no agro de discutir cacau. Não tinha Globo Rural ou o Estadão que fizesse cobertura disso. Isso mudou. Mudou principalmente por uma questão de queda da oferta, mudanças climáticas, que a gente também tem percebido no café, percebeu no azeite, percebeu em outros, e eu acredito que cada vez mais o alimento ele vai ser caro enquanto nós não corrigirmos a agricultura velha que a gente tem adotado. A gente precisa caminhar por uma agricultura mais regenerativa e para sistemas agroflorestais. A gente começa a pagar a conta pelos boletos que chegam em cota única dos desastres ambientais que afetam o Brasil e o mundo. Quando o mercado de cacau começou a aumentar o preço, eu fui um dos entusiastas e ainda sou, porque o valor anterior não justificava o produtor estar na atividade. Nós saímos de patamares até meados de 2023, Rony e João, de cerca de 2.500 a 3.000 dólares a tonelada de cacau. Contudo, o que aconteceu em 2024 foi que nós atingimos um pico que jamais historicamente aconteceu isso na história do cacau. Nós ultrapassamos 12.000 dólares a tonelada do cacau, sendo mais caro do que o próprio cobre. E quando isso aconteceu, também confesso para vocês que eu não fiquei feliz, porque a gente precisa ter equilíbrio. O produto não pode ser demasiadamente barato, mas ele também não pode ser absurdamente caro, porque se ele for absurdamente caro, não tem margem de negócio. Se não tem negócio, não tem fabricante de chocolate. Se o produto é muito caro, o consumidor vai deixar de consumir, ou vai consumir menos, ou vai substituir por outras indulgências que também lhe façam feliz ou lhe aguem a boca. Então, é um movimento que eu acredito que a melhora do preço ao produtor é parte dessa resposta, Rony. E sou honesto em dizer para vocês que eu espero que os valores futuros não voltem aos patamares anteriores. Porque a gente precisa, de fato, ter uma cadeia cacaueira mais competitiva, mais sustentável. Daí, a gente pode parar e perguntar, Rony, mas então, nesse contexto, se a Dengo, no seu limite, ela conseguir endereçar esse propósito de 100% dos produtores com renda digna, o que acontece? Falou, evolui. A gente não tem um propósito só. A vida é feita de propósitos. E uma das coisas que a gente tem mais alegria é quando a gente percebe que um objetivo ou um propósito foi atingido. E a gente renova os nossos propósitos. A Dengo, como você disse, Rony, teve uma oportunidade. A gente nasceu com propósito. Pessoas não nascem com propósito, a gente vai descobrindo o propósito ao longo da vida. Mas eu digo, independentemente de contexto, de ser indivíduo ou organização, nunca é tarde para abraçar um propósito ou definir o compromisso com um propósito. E é uma pena dizer isso ainda hoje, mas eu acredito que ainda existe muita não clareza nos propósitos organizacionais. Não quero atribuir má fé, longe disso,
mas eu acredito que parcialmente isso se deve, porque se a gente dá muita clareza ao propósito, a gente vai ser cobrado por isso. Por exemplo, nós temos clareza, do primeiro dia que um colaborador está na Dengo, ele sabe que o negócio existe, entre outros, para promover renda digna para pequenos e médios produtores, para oferecer um chocolate ao brasileiro mais saudável. Se ele começa a perceber que a marca está dando ré, ou está oferecendo mais açúcar do que cacau, ou que ele está remunerando pior, o cliente e o nosso colaborador, ele vai ser o primeiro a nos questionar. Mas é essa que é a beleza. É com a verdade com que a gente trata é que a gente vai ser tratado. Com a verdade que as marcas traem, com a autenticidade e a ousadia que elas trazem, é que elas vão ter vigor para crescer. Ser diferente é ser de verdade. Isso aí é uma frase, é um clássico. Eu acho muito admirável, hein, Rony? Karl Marx, não sei se é ele exatamente, viu, João? Atribuem a ele essa máxima, mas ele tem uma frase que diz assim: a prática é a nossa verdade. E cada vez mais eu acredito nisso. A gente pode ter o que fazemos é o que somos, mas né? ele não é suficiente. Agora, Estevão, eu acho muito admirável, cara, vocês terem um posicionamento firme, né? Posicionamento é você tomar uma posição, né? Então você falou, ó, essa é a nossa posição, essa é a nossa razão de existir, isso significa que a gente vê o mundo assim, a gente é assim e a gente existe para fazer isso. Eu acho muito legal o caso de vocês, de o quanto isso fica claro nas conversas com você. Puxa, é por isso que a Dengo é assim. Agora, para você conseguir manter isso, eu imagino que você tenha que tomar decisões difíceis também, né? Você tenha que falar, olha, a gente prefere não fazer assim. A gente escolhe, a gente decide seguir por esse outro caminho. Teve momentos que você passou assim por decisões que você fala, e agora? Ô, João, eu acho que não só nós passamos. Eu acho que Rony, nos momentos que a gente se reconectou no passado, foi um momento da pandemia, foi um dos momentos mais difíceis para nós varejistas. Eu digo que o que a gente vive hoje no cacau é um momento tão difícil ou maior, com a queda do volume e a alta explosiva dos preços. Mas algo que eu percebo, João, que a gente precisa, e isso a gente se trai, a gente precisa acreditar numa mentalidade de prosperidade do que a gente chama de modelo E. Às vezes a gente acha que ter propósito é contrário a ter lucratividade. Quem disse isso? Quem provou isso? Isso ocorre, sabe quando? Aquilo que a gente estava falando há pouco, Rony. Aquelas empresas que querem se passar de verdes, que querem se passar de sociais. E quando é fake, não há forma mais ineficiente de ser e existir do que ser fake. Daí a pessoa desqualifica isso, porque não vive isso em plenitude. Na Dengo, desde o princípio, a gente vinculou as nossas causas sociais e ambientais ao core do negócio. A gente remunera, ou melhor dizendo, não é a gente, é o consumidor. A gente diz que a gente é a ponte que entra em produz, assim, é o consumidor que ao fazer uma escolha consciente, na hora que ele consome um chocolate, que faz melhor para ele, que remunera melhor o produtor, é ele que está fazendo esse ciclo virtuoso funcionar. E mais, é ele, como consumidor, que está fazendo com que ele receba mais. Não somos nós. Tá? E por que eu digo isso? Porque isso está relacionado ao centro da nossa atividade. Nós não fizemos um compromisso aqui com o time de futebol de Pindamonhangaba. Por toda a admiração que eu tenho por Pinda ou por time do futebol deles. Mas não está no core do nosso negócio. E quando as empresas não vinculam as suas causas, os seus propósitos ao core do negócio, isso se torna a linha de despesa. E o melhor nos negócios é, se possível, a linha de despesa nem exista. É isto que mora um desgaste de quanto é performance, resultado ou não. Eu acredito muito no modelo E. Eu falo que a gente é resultado e impacto, a gente é lucro com propósito, a gente é sabor e saúde, porque vocês já viram também o quanto que às vezes você pega chocolate que fala, é sem tal coisa, é sem lactose, é sem glúten e sem sabor, né? Você entra na fila da farmácia para comprar até o produto de tão desgostoso que se torna. Então, a gente acredita que a gente precisa exercitar mais como homens de negócio, pessoas de negócio, empreendedores, o modelo E.
A gente cria, às vezes, algumas falácias. Eu estou dizendo, é mais fácil exercitar o modelo E? Lógico que não, porque o O é escolha. E quando você faz a escolha, você tem um universo de variáveis diminuído. Mas quando você vicia no pensamento sistêmico ou no pensamento de cadeia de valor, isso é tão prazeroso porque você vê uma inovação transformadora acontecer. E indo além, eu digo hoje que as grandes inovações, elas moram na inovação de cadeia de valor ou de pensamento ecossistêmico. É aí que moram as grandes oportunidades. A gente, como o Rony falou, para fazer a diferença a gente precisa fazer diferente. Agora, se a gente quer continuar fazendo as coisas das formas que a gente faz até aqui, não vai ser suficiente. Eu até tenho dito para os jovens, eu falo, vamos construir as novas práticas. As boas práticas nos trouxeram até aqui. E parece que o lugar que nós chegamos não é tão agradável assim. Quando você fala do porquê da Dengo e dos desafios e oportunidades, porque onde tem problema, tem oportunidade, né? Matéria-prima da inovação é a audição. Porque quanto mais você escuta o problema dos outros, mais oportunidade você vai ter de construir uma solução para esses problemas. Inovar é tão somente isso, né? Então, você tá corretíssimo, na minha humilde opinião, quando você olha para a cadeia de fornecimento como a maior das oportunidades no negócio. Eu não poderia concordar mais. E tá muito claro até aqui nessa conversa o valor construído em cima dela, através da Dengo, né? Agora, as pessoas acham que, por exemplo, construir experiência de marca é um negócio que você contrata uma agência, né? Ou um escritório de arquitetura, e que a agência vai fazer a tua embalagem, o escritório de arquitetura vai fazer a arquitetura da sua loja linda, e de maneira independente desse valor construído na base, né? Desse propósito, dessa lista de valores que motivou a formação da companhia. Como é que a Dengo, ao longo do tempo, que aí eu acho que aqui tem uma oportunidade assim mega prática, né, para as pessoas, transformou esse conjunto de valores em experiência do consumidor, certo? Do quebra-quebra, que para mim é o meu predileto, tá? E assim, a gente pode se embolar aqui, não tem nada parecido no mundo, tá? Porque é maravilhoso, de banana, ainda mais o que tem menos açúcar, aquilo ali é um espetáculo. Eu dou de presente, tá? Toda aniversário de alguém eu mando lá. Você sabe disso que a gente já encheu o saco lá da tua secretária para contato, para comprar isso e tal. Do quebra-quebra a uma loja mais quente em termos de iluminação, com café tirado na hora, né? E não expresso, que ele explica o grão, né? Aos expositores, menos SKUs. Como é que, né, você leva do porquê para a experiência de marca? Como é que isso foi construído ao longo desses anos? O Rony, não existe uma receita de bolo. Até porque se existisse, a gente replicava Dengos e Reservas e outras marcas amadas no Brasil com facilidade. Né? Sem dúvida tem um fator que é a oportunidade, a outra é o caos construtivo e criativo, que as coisas acontecem. Algumas coisas nós percebemos. Bastidores aqui novamente. Né? Recentemente a gente lançou um quebra-quebra de caramelo. A gente tinha desejo de desenvolvê-lo e não conseguíamos chegar numa formulação. Até que um dia pernoitou um lote em fábrica por descuido do colaborador. Na manhã seguinte, sem querer, percebemos que o lote de chocolate branco tinha passado por um processo de caramelização. Chegamos no produto sem buscá-los diretamente. Então, tem uma fração, sim, desses fatores que eu trouxe aqui para vocês, que alguns chamam de sorte ou oportunidade, ou como seja. Mas, voltando aqui ao elemento de, para fazer a diferença, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa sair do óbvio, a gente tem que sair do comum. Eu acho que marcas rebeldes, ou a gente ser um rebelde do bem, envolve a gente questionar o status quo. Por exemplo, o branding da marca não foi feito por uma grande agência. Foi feita por amigos freelas, conectados num ambiente diverso, com contribuições minhas como um engenheiro de produção que se tornou um publicitário de paixão, porque eu digo que eu não passei no vestibular de publicidade, fui fazer cursinho. Eu achei que tinha estudado demais para fazer publicidade, acabei fazendo engenharia e eu me tornei um engenheiro publicitário, entendeu? Mas, Rony,
O que eu acredito para sair dessa obviedade, Rony e João, a gente precisa começar a fazer diferente. A gente não percebe, a gente está replicando os velhos modelos. Então, Marco, a gente teve um apoio grande de freelas e provocações. Um outro princípio que eu acho fundamental, tá? E vocês sabem bem dessa importância. Um time bom, a gente pode ter ideias ruins, mas um time bom, ele corrige ideias ruins para ideias boas. E um time bom, mais do que um time bom, é um time engajado. Porque um time bom desengajado, ele está no LinkedIn procurando emprego. Um time bom engajado, ele está pensando em ideias e soluções criativas para a gente crescer o negócio. E a gente vive num mundo de desengajados hoje. E daí volta a importância da nossa conversa aqui. O que eu tenho aprendido até aqui, meus caros, é que só tem duas formas de a gente engajar pessoas. Causas, propósitos e pessoas. Então, propósito e pessoa. É a única forma de a gente engajar pessoas. Pessoas se engajam com pessoas e se engajam com propósitos, com causas. Às vezes elas falam, mas o time está com satisfação, está com clima organizacional alto. Clima organizacional e satisfação é uma coisa. Engajamento, vontade, tesão e vontade de pegar uma coisa difícil e resolver é outra coisa. E a gente vive num ambiente dentro e fora das organizações pobres de engajamento. Decorrência de a gente ter uma pobreza de propósitos hoje. A gente precisa abraçar propósitos nos negócios. E eu digo, Rony, João, que quando as pessoas desqualificam o propósito, essa frase aqui é bem filosófica. Quando a pessoa detrai ou ela diminui o propósito, é a autodenúncia de uma vida despropositada. Porque quem tem propósito, quem vive esse propósito no seu negócio, ela tem um senso de realização, felicidade e energia que são desproporcionais ao mundo que a gente vive hoje. Total. Uau, hein? A gente é treinado. Esse foi o episódio com mais frases aqui, hein, gente? Meu Deus do céu. Ô, Estevão, você me parece uma pessoa, assim, abastecida, sabe? Sabe quando você fala com alguém que tá transbordando uma causa, tá transbordando um ponto de vista, tá transbordando um ideal, né? E isso contagia. Agora, eu imagino que para você estar assim, você também precisa se abastecer, né? Você precisa ler, conversar, assistir, você precisa se convencer. Como é que você também fica sempre nesse nível alto aí de ideal e de ideias? Olha, João, eu não posso dizer que eu sou um bom exemplo. Aliás, sou um péssimo exemplo em muita coisa. Eu estou tentando também ser um ser humano melhor. Essa minha paixão por negócios e de fazer coisas, e Rony vai saber bem disso, porque os primeiros anos de um negócio são dificílimos. Os meus primeiros 7 anos foram jornadas 7 dias por semana, sem sábado, sem domingo, até porque o varejo não fecha, né, Rony? Foram 7 dias por semana, jornadas de 15 a 16 horas. Falo isso de boca cheia? Não. Falo isso porque foi fundamental. Faria de novo? Faria porque era necessário para aquele bebê dar certo que fosse dedicado a isso. Mas eu me orgulho disso? Não. Eu acredito que não é sustentável no tempo isso. Então, acho que um dos presentes que eu trago aqui, eu acho que nós que somos já os 40 above aqui, acreditamos muito nisso, antes de tudo é autocuidado. Não adianta eu acreditar que as organizações são ambientes de cuidado, de cuidar um dos outros, se a gente não está nem cuidando de si. Então, eu tenho procurado, João, colocar limites. Eu tenho dificuldade de dizer não, mas eu tenho procurado na minha agenda colocar limites para família e para esporte. A gente precisa ter um tempo para a gente parar para não fazer nada, para simplesmente sentir, para simplesmente ser humano. Um segundo ponto é leitura. Eu sou um apaixonado por leitura e leio de tudo. Obviamente que a gente também tem que saber fazer escolhas, porque tem muita coisa produzida, inclusive por IA hoje. Então, cada vez mais eu tenho a certeza de que o equilíbrio de viver é a grande receita do novo quebra-quebra, viu, João? A gente vai precisar saber dosar esses temperos, porque empreender é gostoso, fazer um negócio ser bem-sucedido é gostoso, dá trabalho, mas a gente também não pode reconhecer que foco é fundamental,
mas a gente precisa saber o que ter foco em cada momento. Eu acho que é essa a grande dificuldade e sabedoria do viver hoje, esse equilíbrio. E no mundo que a gente pode dizer pouco equilibrado que a gente tem vivido, seja o excesso do digital, seja a escassez das amizades de verdade ou próximas, eu acredito que a gente precisa ser esse exercício. Ser um líder, antes de tudo, é ser uma influência positiva na vida das pessoas. E nunca pensei em ser um líder, mas hoje eu sou. E o mesmo posso dizer de vocês. Vocês são líderes nas suas áreas, nas suas vocações. E as pessoas não podem olhar para nós e nós dirigi-las a um equívoco de escolha. Então, antes de tudo, eu tenho falado da importância do autocuidado e da gente nutrir não só o bom alimento, o alimento de verdade, que, by the way, vem da cozinha, mas nutrir a alma com uma boa leitura, com uma boa literatura. Bons filmes, bons... Já que você gosta tanto de ler, Estevão, a gente sempre faz um finalzinho aqui meio bate-bola. Vamos fazer uma rodada aqui? Você pode indicar um livro, depois peço pro Rony e eu indico um também pra galera, pode ser? Pode, com prazer. Ó, eu vou indicar um não tão recente, mas eu acho que tem a ver aqui com a nossa conversa. E um dos que eu tenho recomendado ultimamente é de Bob Chapman, que é até um dos membros do capítulo do Capitalismo Consciente. Todos são importantes na tradução em português. As empresas são e devem ser famílias. A gente precisa entender que todas as pessoas ali são fundamentais para o resultado dos negócios. E você, Rony? Ó, eu vou recomendar esse aqui que está na minha mão. Comecei recentemente, sou um apaixonado pelo varejo. A Costco, eu acho que é um grande caso de disciplina e entrega do propósito, não abrir mão do seu propósito. Eles optaram por não ter quantitativamente muitas lojas, e sim poucas lojas feitas para uma comunidade específica, prover a alimentação a um custo mais democrático, né? E inventou, ao meu ver, em varejo, esse conceito de comunidade, né? E eu não sabia, apesar de já ter procurado muito ao longo da minha vida, um livro que contasse a história da Costco, né? E assistindo a um podcast na semana retrasada, o host do podcast, ele mostrou esse livro. E eu fui descobrir, a edição dele é de 1960, eles fizeram uma nova edição agora, só com 100 exemplares. Falei, é agora. Comprei, chegou ontem. E ontem eu já li alguns bons capítulos, então é o que eu tô lendo agora. Se você tiver a sorte, tá? Aqui, The Joy of Costco. Não à toa o nome é esse, né? A Esperança da Costco, porque é realmente um pingo de esperança no oceano. Excelente. Você que tá assistindo a gente aí, deixa uma dica de um livro também aqui nos comentários. O que você tá lendo, uma coisa legal aí, deixa uma dica pra gente ir trocando. E eu vou deixar uma dica também, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um trechinho de um livro aqui pra vocês. Olha que bacana, você talvez não seja aí um grande empresário, você trabalha num lugar, você serve pessoas, puxa, qual que é o sentido disso aqui que eu faço? Será que tem um propósito tão maior assim, como o Estevão tá falando? Olha só esse trechinho aqui de um livro, já te conto quem que escreveu. A hospitalidade eleva o serviço, não só para a pessoa que o recebe, mas também para a pessoa que o presta. No momento em que você começa a enxergar o ato de servir pelas lentes da hospitalidade, entende que há nobreza nisso. Podemos não estar salvando vidas, mas temos a capacidade de tornar a vida de alguém melhor ao criar um mundo mágico para o qual as pessoas podem escapar por alguns minutos. E vejo isso não como uma oportunidade, mas como uma responsabilidade e um motivo de orgulho. Sem exceção, não importa qual seja a sua função, você pode fazer a diferença na vida de alguém. Você deve ser capaz de dizer por si mesmo por que o seu trabalho é importante. Quem escreveu isso foi o Will Guidara, no livro Hospitalidade Irracional. Ele é um dos cofundadores de um dos restaurantes mais bem avaliados da história, o Eleven Madison, que já saiu no topo do ranking dos restaurantes mais bem avaliados do mundo, principalmente por causa do seu serviço. João, você não morre mais, meu caro. Eu comprei 3 exemplares para dar para os meus diretores na Dengo esta semana de hospitalidade irracional.
Show! Estamos alinhados. Não li, mas lerei com todo carinho depois desse fragmento que você nos trouxe aqui. Um spoiler. Deixa eu só complementar, Johnny. Quando você tava lendo, eu pensei, Will Gandara. É impressionante, assim, que é um livraço, um negócio que fica na cabeça. Se eu queria complementar, antes do livro do Will, ele, na realidade, ele comprou o Madison Eleven de um cara que é muito conhecido, que chama Danny Meyer, que é o cara que, enfim, fundou vários restaurantes famosos, inclusive o Shake Shack. Quem fundou começou com uma barraquinha em frente ao Eleven Madison. E antes do livro do Hospitalidade Irracional, que na minha opinião é um livro melhor do que esse que eu vou falar agora, o Danny lançou o Setting the Table, que é um livraço sob o ponto de vista de como transformar propósito em negócio, tá? E fundamentalmente, hospitalidade é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Setting the Table, tem tradução para português, só que eu li em inglês, eu não me lembro o título, mas se der um Google, acha fácil. Excelentes dicas, hein? Estevão, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no Marcas Rebeldes. A cada episódio que a gente faz aqui, eu acho que a gente prova mais a tese de que, porque quando você fala rebeldia, você imagina o Rolling Stones, né? Assim, a língua de fora, piercing no mamilo, né? Né? Aquela coisa de maluco. E a rebeldia nada mais é do que você ser o que você é e você conseguiu praticar, porque mais difícil do que ser o que é praticar o que se é. Porque tem muita força contrária hoje em dia. É muita pressão emocional, é muita pressão dos parceiros ao redor, peer pressure, né? É muita pressão de mercado. Então você precisa ser rebelde para pura e simplesmente ser o que se é, né? E eu isso acaba contigo, Rony. E aliás, uma das palavras que me pegava sempre é ser um change maker. E eu acredito que você, João, tiveram essa sagacidade com rebeldia. E eu concordo com vocês, não sobre a conotação negativa que existe e pode ser dada também, né? A gente não quer ter um filho rebelde no mau sentido da palavra. Mas essa rebeldia do bem, que não é se acovardar e aceitar as condições como elas estão, entender que uma organização com pessoas desengajadas aceite que vai ser assim, um mundo em que a gente não possa ter esperança de dias melhores, aceite que não vai ser assim, a vida não merece um ser humano que tem essa pequenez de pensar. Dito isso, encerro aqui este podcast. Não poderia encerrar de forma melhor. Irmão, muito obrigado, Estevão. Vamos fazer mais coisas juntos. Tenho certeza que vamos juntar essa tripla aqui, fazer um monte de coisa bacana junto, porque somos da mesma tribo. Sem dúvida. Por isso que estamos aqui e a gente quer trazer mais índio e índia para essa tribo toda. Coisa maravilhosa. Muito bom, o episódio de hoje teve muito borogodó, que é uma expressão que o Estevão usa que eu adoro, e teve muito aqui rebeldia com romantismo. Espero que você tenha gostado. Manda aí pros seus amigos esse episódio, hein? Deixa nos comentários sua sugestão, quem você gostaria que a gente conversasse aqui numa próxima. Deixa aí também qual que é o produto da Dengo que você mais gosta, a gente quer saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente, e até a próxima. Um grande abraço pra vocês. Valeu, Estevão. Valeu, Rony. Tchau, Johnny. Tchau, Estevão. Beijo. Até a próxima. Muito bem.